Na visão, eu tô vendo uma pessoa que foi salva, né? Eu vi ela deitado assim na cama, na cama no caso de hospital, tava deitado no leito. E na visão eu via que ele tava lá sentado, só que espiritualmente eu já vi que tinha dois anjos do lado dele, um tava de um lado e outro do outro, né? E ele ficava no meio, na cama. E o quarto todo dele assim tava cheio de planta, tipo umas plantinhas brancas, umas florzinhas brancas. E eu via que esse homem, parecia que os olhos dele espirituais assim se abria, né? Mas Deus ele me fez entender que esse homem ele já tinha pedido já tinha pedido todo o perdão por seus pecados, né? Ele foi lá e pediu perdão por cada um deles. E quando ele fez tudo isso, eu vi que tinha os anjos do lado dele, estava tipo sentado, e os anjos falavam para ele vir, tipo, vem, chamando ele para vir assim, né? Aí parecia que ele tava meio que com medo assim, né, tipo de largar o corpo ali e ir pro mundo espiritual. Acho que ele já tava morto, só que ele não sabia. O anjo era numa cor amarela. Aí eu vi, tipo, o anjo ele estendendo a mão assim pra ele, né? Tipo, a palma da mão aberta. E ele colocava a mão assim. E o anjo começava a puxar ele bem devagarzinho, assim, pra ele sair do corpo e colocar os pés no chão e ficar em pé, né? Aí eu via que ele saía todo assim do corpo, né? A alma dele tava branca. E eu via tipo o anjo, ele dando, parecia um jarro com água, sabe, assim, pra ele tomar. Aí enquanto ele ia tomando assim, eu via que o corpo dele ia se transformando e ele ganhava umas vestes novas, sabe? Antes parecia que ele tava sem nada. Mas aí quando ele tomou essa água, parecia que surgiam umas túnicas nele, assim. Aí nisso eu vi que o outro anjo que tava do outro lado, né, da câmera deu a volta e pegou na mão do homem, assim. Aí apareceu uma escada, ela era amarela, escada de degrau, né, não aquela escada de mão de degrau, e ela ia subindo assim e tinha um monte de nuvens assim em volta, sabe? E parecia que o chão ele tava de ouro, algo assim, tipo amarelo. Aí eu via que depois que ele tomava de tomar essa água, os dois anjos pegavam na mão dele e começavam a subir com ele. Ele ficava no meio e ele segurava na mão de um anjo e a outra mão na mão do outro anjo. Aí eu via que ele subia chorando, não acreditando que tipo ele tinha sido salvo assim, e eu via que eles iam subindo e ir embora. Aí depois disso, a parte assim onde os anjos estavam, né, que era a escada sumia, e a visão ficava mostrando só aquele quarto lá. E parecia que o quarto que tava com as plantinhas brancas lá e tudo diferente, né, espiritualmente, eu vi que começava a cair pétalas assim bem devagarzinho, como se estivesse desmanchando o lugar, né? Porque ele foi embora, foi salvo. E esse homem que eu tô vendo é uma pessoa conhecida. Quando ele morreu eu vi, né? Vi espiritualmente no caso. Ele não era religioso, não participava das congregações e não tinha um homem do púlpito como dono. Mas através do leito, Deus teve uma reconciliação com ele e por isso ele foi salvo. E esse homem que não participava dessas congregações, ele próprio via que lá dentro estava errado, ele via que as coisas não estavam certas, por isso que ele não participava. E a esposa dele participava dessas congregações, mas ele não participava com ela. E ele conhecia a salvação, mas ele não participava dessas congregações. A salvação dele não foi através do homem, mas através de Deus, no leito. Na visão, Deus ele começou a me mostrar um cantor gospel. Eu tava vendo ele fazendo a apresentação lá, o show, espiritualmente, né? Na visão, no caso. E eu vi ele caindo para trás e morrendo. Aí na visão, eu vi que tipo a alma dele se levantava na hora, assim, em pé, tipo, era como se o corpo dele caiu, mas a alma ficou em pé. E ele abriu os olhos, assim, né, depois dessa queda, e ele via que tava tudo preto, assim, o palco, as pessoas, tava tudo escuro. E depois disso eu vi os demônios atrás dele, assim, e eles começavam a rir e tava falando pra ele que o tempo dele acabou. Aí na visão eu vi que os demônios pegou ele pelo braço, assim, os demônios eram maior e mais forte do que ele. Tipo, levantou ele do chão, sabe? Tipo, um demônio em cada braço. O demônio estava falando alguma coisa que ele vai pra ele ver o mestre deles, o mestre dos demônios. Aí tinha um que tava tipo com uma caderneta na mão e tava falando que através dele ele conseguiu conduzir um monte de gente pro Lago de Fogo de uma vez só. Aí na visão, os demônios falavam que ele tinha como se fosse um pacto ou algo assim, e ele não conseguiu bater a meta do pacto, né? Então ele morreu por causa disso. Aí via que ele tinha sido levado lá pro demônio líder deles, né, que é o Samael, e o Samael ele dava risada e falava para deixar ele ser levado para depois ele poder entrar de verdade dentro do inferno, né? Aí eles davam risada e quando soltava ele, a alma dele voltava com tudo assim para onde o corpo dele tava. Aí eu vi que o corpo dele tava. Eles estavam vendo qual que foi a causa da morte dele, assim. Aí as pessoas que estavam mexendo lá no corpo dele, assim, não conseguiam achar a causa da morte.
Então eles basicamente escreveram qualquer coisa. Ah, ele morreu por infarto, sendo que não tinha indícios de infarto, não tinha indício de absolutamente nada. Então eles escreveram qualquer coisa porque eles não sabiam a morte. Depois a visão mostrou ele no enterro lá. Tipo, ele já estava desesperado, assim, desesperado mesmo. Que ele sabia para onde ia, ele viu o inferno, né? E disso ele começou a ficar desesperado e apareceu os demônios lá dando risada e falando que o tempo dele estava acabando e que faltava pouco para eles fazer alguma coisa. Aí na visão mostrava o homem lá, né, em pé, vendo o enterro. O caixão dele já estava sendo posto assim na terra e os demônios estavam lá. E conforme o caixão ele ia descendo dentro da terra assim, eu via que os demônios e o próprio homem, né, que morreu, ele começava a ganhar como se fosse uma forma física. Tipo, antes do corpo dele ser enterrado, era como se ele tivesse numa forma espiritual, mas como se ele não tivesse muita física dentro, sabe? Era como se fosse só uma luz ali e os demônios também. Aí, conforme o caixão ele foi entrando dentro da terra, era como se os demônios fossem ganhando carne, sabe? Coisa física. E o homem também. Aí eu vi que quando ele entrou dentro da terra, tipo 100%, ele ganhou aquela forma física que os demônios podiam tocar. Aí eu vi que os demônios, eles simplesmente começaram a tocar no cara assim. E aí eu vi eles usando aquelas unhas pretas, assim, pra apertar o músculo dele, assim, tipo... Arrancar, né? Quebrar, assim, saía sangue, um monte de coisa. E eles começavam a dar risada. E depois, ainda no enterro ali, eles nem levaram ele direto pro inferno. Eu vi que eles começaram a, tipo, socar ele. Tipo, um demônio dava um soco bem forte que voava, e o outro demônio que estava na frente, ele dava outro soco e o homem voltava no outro demônio. Era como se eles estivessem jogando vôlei, só que era com um homem. Aí eles ficavam dando um monte de soco e ia voando um pro outro assim, até que eles pararam com essa brincadeira, né, que eles estavam testando ali. O homem já estava tipo totalmente acabado, e toda hora que eles batiam também regenerava, né? Só que não tão rápido, ia regenerando de pouco em pouco. Aí depois eu vi o chão primeiro rachando, né? E depois eu vi eles entrando dentro do inferno. E depois, na visão, eu vi eles chegando lá. Meio que onde o Lucifer fica parece uma masmorra, sabe? Lucifer não, onde o Samael fica parece uma masmorra. Tem muito tom de vermelho e roxo lá dentro e correntes. E uns negócios presos no teto que eu não sei exatamente o que que é, mas lembra muito aqueles castelos meio medieval, tudo pontiagudo, sabe? Aí tem um trono gigantesco que ele fica lá sentado. Aí eu vi que quando esse cantor que caiu, né, e morreu, bateu a cabeça no chão e morreu, chegou lá e eu vi que esse Samuel pegou ele pelo pescoço assim. Ele falou alguma coisa sobre o contrato que eu não consegui entender, mas parece que decepcionou o Samuel de alguma forma. E depois eu vi ele simplesmente. Aí eu vi que ele pegava esse homem e ele, tipo, levantava ele assim no pescoço e ele ficava batendo ele no chão. Depois ele levantava e batia de novo. Tipo, ele batia na direita e na esquerda. E Samael falava que isso era o movimento que ele mais gostava, assim, de fazer. Que foi até representado num filme aí dos super-heróis. Aí depois eu vi ele falando pra levar esse cara no lugar das piores torturas, assim. E meio que a visão ela ficou parada aí. Deus ele começou a me mostrar uma visão de uma mulher. Ela era branca e ela tinha câncer. Ela cortou os pulsos. Mas na visão falava pra mim que era como se essa mulher ela sentia muita dor por causa do câncer que ela tinha. Só que era como se ela tivesse perdido a fé em Deus, sabe? Ela conhecia Deus, mas tinha perdido a fé. Aí nisso eu via que quando ela saía do corpo, ela se sentia muito bem. Eu via ela fazendo balé. Acho que era uma coisa que ela queria fazer, eu gostava, mas ela não podia fazer pela condição que ela se encontrava, o doente, dolorida. E vi que quando ela saía do corpo, ela olhava e via que o céu estava azul, via que estava tudo normal. E ela achava que a morte era isso, né? Você só sai do corpo e acabou. Aí eu via tipo ela fazendo uma dança de balé, que no caso é quando a bailarina, ela levanta os braços para cima, aí ela fica meio que girando e esticando a perna, sabe? Eu não sei explicar que movimento é esse, mas eu vi ela fazendo isso. E eu via que ela dava uns saltos e parecia que ela estava muito alegre, né? Porque ela não sentia mais dor, ela se sentia bem e basicamente não aconteceu nada. Tipo, ela estava muito bem. Só que depois de um tempo eu vi como se ela começasse a sentir alguma coisa no peito dela, assim. E parecia que ela começava a se sentir mal, como se o peso de alguma coisa começou a bater agora. Aí na visão eu via essa moça, né, que ela conhecia as escrituras, mas também não obedecia, né? Aí eu via ela ficando preocupada, como se um peso tivesse caindo em cima dela, e eu via ela voltando pro corpo dela e falando pra si mesma, né, em voz alta, o que foi que eu fiz?
E meio que a visão mostrava que nada estava acontecendo, sabe? Tava tudo normal, só que dentro dela ela tinha uma dúvida, tipo, para onde eu vou agora? O que que vai acontecer comigo? E ela se ficava se perguntando, o que foi que eu fiz? Por que que eu fiz isso comigo mesmo, né? Tipo, ela começou, parecia que tava querendo entender o que ia acontecer com ela. Aí na visão, parece que ela ficava um bom tempo lá, né? O corpo dela morta, e ninguém, tipo, sabia que ela tinha feito isso, né? Aí na visão, parecia que dentro dela, ou ela, sabia que o que ela fez é errado, né? Ela lê a Bíblia e sabe que suicídio é errado, né? Aí disso, não sei quanto tempo passou dentro dessa visão, talvez umas 4, 5 horas, eu vi uma mulher entrando, acho que era a mãe dessa moça que se matou, né? Ela tinha um cabelo loiro, comprido e também era da mesma cor que a filha, branca. Aí eu vi ela se agachando nessa menina e chorando assim, e falando não, 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 tipo, que não tava acreditando, né, que ela tinha feito isso. Aí depois eu vi ela ligando pra ambulância, assim, e a filha lá, né, que tava morta, e espiritualmente ela tava vendo tudo. Aí parecia que ela tentava consolar a mãe dela, né, tipo, falando, eu tô bem aqui, mãe, olha eu aqui, mas não dá pra ver muito espiritual, né. Aí eu vi ela indo lá pra ambulância, os médicos tentando fazer alguma coisa, mas não conseguindo porque ela já tava morta. E depois disso eu vi ela indo pro enterro, assim, e ela tava assistindo. Aí ela até agora não tava entendendo o que tava acontecendo, né? Tipo, o que que tá acontecendo? Pra onde eu vou? Por que que não tem ninguém como eu? E por que que ninguém me escuta? Aí nisso, quando o corpo dela ia ser enterrado, ou tava quase a ser enterrado, eu vi que descia um anjo do céu mesmo, tipo, o céu se abria e descia um anjo assim, e ele parecia que tava usando uma roupa de tribunal, sabe? Era uma roupa preta. Como é que eu explicaria isso? Tipo, ele tava usando uma gravata preta, por dentro era branco e em volta era preto. Só que não era tipo esse externo, era como se fosse umas mantas, sabe? Era uma parte vermelha, branca e depois preto por cima. Só que você conseguia ver o branco e o vermelho, tipo, era dividido. Parecia como se fosse um jaleco preto em cima disso. Aí eu via que esse anjo descia até onde essa moça tava. Aí ela ficava lá alegre, né, achando que ela tava salva, algo do tipo. Aí eu via que esse anjo, ele tava também como se fosse uma prancheta, uma caderneta, algo assim do tipo. E ele ficava perguntando, assim, pra essa moça o por que que ela fez isso, né? Por que que ela tirou sua própria vida. Aí esse homem, ele ficava perguntando muito bravo, assim, pra ela por que que ela fez isso. E ela meio que não conseguia responder e eu via que ela começava a chorar falando eu não sei. Aí nisso eu via que um demônio parecia que saía de dentro dela ou de trás dela, algo assim. E ele começava a dar risada e falava pra moça que quem matou ela foi ele. Esse demônio deu a ideia, ela aceitou e matou ela. Aí na visão mostra que esse homem que eu tô vendo, que tava usando essa roupa, era o próprio Yahusha. Aí eu via que ele ficava triste com essa situação, né? Porque ela fez algo que não tem como ser perdoado. E as mãos dele começavam a sangrar, tipo, caía sangue, assim, bem abundante. E ele falava que isso que estava sendo derramado por ela era inútil agora, porque não tinha mais o que fazer. Aí eu via que ele simplesmente se retirava triste e ia embora. E a moça, ela ficava olhando para aquele sangue derramado no chão ali, e ela entendia tudo na hora, né? Que ela perdeu a salvação, que ela tá condenada, e que o que ela fez, tipo, já era, ela perdeu, né? E o demônio ficava dando risada e o caixão dela tava descendo lá, assim, pra ela ser condenada. E conforme o caixão ia descendo, ela ia ganhando o corpo físico pro demônio, o demônio também. E o chão ele começava a se rachar para eles poderem entrar no inferno. Aí essa moça, eu vi ela se agachando nesse sangue e eu vi que ela começava a pegar assim, só que ele se transformava como se fosse um cachecol, só que vermelho, sabe? Aí eu via que ela pegava e colocava no rosto, assim, chorando, e o demônio simplesmente levava ela lá para baixo juntamente com esse manto, esse cachecol vermelho. E eu parei de ver. Provavelmente ela foi lá parar no onde tá o Lúcifer lá, ele falava alguma coisa com ela, e depois ela participava lá da tortura infinita, né? Então, basicamente, essa foi a condenação de uma pessoa que conhecia as escrituras, mas não obedecia, cometeu um ato que não tem como ser perdoado, né, que é o ato de se matar, e basicamente nem com o próprio Yahusha descendo lá, né, para fazer alguma coisa, ele não pôde. Então, você vê que essas pessoas que leem as escrituras e não obedecem, no dia da morte, a Ruth vai perguntar, né, por que que você não me obedeceu? E como a pessoa não vai ter resposta nenhuma, basicamente ele só vai se retirar triste, né, porque o sacrifício que ele fez foi em vão na vida daquela pessoa.